No coração do Brasil, Niquelândia guarda encantos ainda pouco conhecidos. Uma cidade marcada pela força da própria história, pela diversidade das tradições e pela beleza de uma natureza imponente. Em meio a tudo isso, pulsa uma riqueza cultural que poucos conhecem e que nos convida a descobrir. A história de Niquelândia começou em 1735, quando os primeiros exploradores chegaram à região em busca de ouro. A cidade era conhecida inicialmente como São José do Tocantins e se transformou ao longo dos séculos, mas manteve viva a memória do passado. Nós estamos num casarão que está há mais de 6 gerações da nossa família. Então, assim, as minhas origens de raiz aqui de Niquelândia. Vieram de Portugal três descendentes da família Taveira. Por conta de ouro, essas coisas, né, na cidade com muito minério. Então, um deles, que é esse Manuel José Taveira, escolheu Niquelândia para vir para cá. Quase 300 anos que minha família está aqui na cidade. A gente tem orgulho de ter esse patrimônio histórico aqui com a gente, né? São as nossas raízes que a gente sempre quer preservar. Nós não somos nada sem ter essas raízes. E lá naquele tempo constituiu-se a Sociedade Josefina, né? Que é o etílico de quem nasceu em São José do Tocantins. Era uma sociedade mineradora, que vivia, né, praticamente do minério. Mas o que ficou evidenciado na questão das Josefinas é a gastronomia. Porque Niquelândia é uma cidade que faz parte do circuito das cidades históricas de Goiás, né? Ela é do século XVIII, e naquele tempo não tinha outra forma de comer se não fosse tudo produzido em casa. E elas se dedicaram muito aos biscoitos, as quitandas, que a gente chama aqui os biscoitos, né? Roscas, bolos. Então, elas têm essa evidência. No estado de Goiás, Niquelândia é conhecido como a cidade das quitandas. Eu sou filha de uma Josefina. A família da minha mãe, elas não lembram quando chegaram aqui em Niquelândia. Então, quer dizer, elas são daqui, né? São pessoas que são daqui de Niquelândia. E eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte, né? De ser uma Josefina. Eu sou filha de Josefina. A minha tradição é Josefina. A apenas 11 quilômetros do centro de Niquelândia está o povoado de Tupiraçaba, antigamente conhecido como Traíras, em referência ao rio com o mesmo nome. Foi às margens desse rio que os primeiros exploradores chegaram, atraídos pelo ouro de aluvião. No auge da mineração, Traíras foi uma das maiores e mais prósperas cidades da capitania de Goiás, com ruas pavimentadas, monumentos grandiosos e uma rica vida social. Hoje é um quilombo oficialmente registrado, e as ruínas do passado convivem com a forte identidade cultural dos atuais moradores. A nossa família, de bisavô, tataravô, são todos do Traíras. Assim, meus pais, mãe, tudo nascido e criado daqui. Não só a nossa família, né? Mas assim, as famílias mais velhas daqui. Aqui foi formado o primeiro de Niquelândia. O Traíra foi esse rio aí, né? Muito rico de ouro. Dom Pedro II veio para cá devido à quantidade de ouro, né? Que era encontrado nesse rio, então ele queria saber que rio é esse que dava tanto ouro. Ele ficou 2 dias, né, naquela casa lá. A qual Traíras, eles falam na história que Traíra foi capital do estado de Goiás por 24 horas. Além de Tupiraçaba, outros 3 quilombos na região de Niquelândia estão registrados pela Fundação Cultural Palmares: Rufino Francisco, Rafael Machado e Vargem Grande do Muquem. São quilombos irmãos, porque mesmo porque foi
reconhecido na mesma época e a história de um quilombo tem a ver com a história do outro, porque eram os negros de lá que refugiavam para cá, correndo, né, dos seus senhores. Passavam pelo Traíras e refugiavam lá no Muquem. Né? Porque não tinha outra saída, a saída só era por aqui, que só tinha essa ponte no rio aí. Mesmo a história tendo se distanciado um pouco, nós vivemos em um país assim miscigenado, né, foram se misturando as culturas, mas ainda vivemos um pouco da cultura de nossa ancestralidade. As rezas ainda permanecem, a gente vê que isso é bem típico. É um pouco distante, né, da cidade, 45 quilômetros da cidade, e o pessoal vive um pouco mais da agricultura familiar. Aí temos o quilombo hoje, ele tem mais ou menos 350 famílias. O antigo nome, São José do Tocantins, perdurou até 1943, quando a riqueza mineral na região levou a cidade a ser rebatizada como Niquelândia, em referência ao minério abundante que moldaria o futuro da região. A cidade tem uma ligação, né, enorme com a mineração. Surgiu da mineração, né, do ouro, depois o níquel, o ouro ainda continua. Então, assim, tem vários lugares aqui que ainda se extrai ouro, mais que daquela época por conta da tecnologia. Niquelândia, apesar de ser o maior município do norte goiano, ele não vive só da mineração, mas é sua principal atividade. A cidade repousa sobre um dos maiores depósitos minerais do Brasil, com reservas de níquel, cobalto e outros minérios raros. Isso dá ao município uma paisagem única. Essa região é uma região muito interessante por conta dos seus recursos naturais. Ela conta com terrenos muito variados, né, de composição rochosa e tipos de relevo bastante diversos, bastante diferentes, né, da grande maioria que pode se encontrar no estado de Goiás. Por conta dos seus processos de formação de rochas, seus processos tectônicos, ela conta com muitas serras e muitos vales, né, uma região muito abençoada com muitos rios, muitas cachoeiras. O substrato rochoso, né, que traz essa diferença toda e que reflete no relevo, também nos solos, também na vegetação de Niquelândia, ele é fruto de um passado bem movimentado, né, onde em tempos muito remotos houve terremotos, houve regressão marinha. Essa região é uma região bastante favorável para a ocorrência desses minerais que são importantes economicamente. Cobre, cobalto, além do níquel. Então a gente pode encontrar nessa região preciosidades escondidas, né, dentro da rocha, como são as cavernas. As cavernas e, no caso, as dolinas. A Lagoa Azul é uma dessas paisagens que chamam a atenção. O nome tem a ver com a coloração causada pela dolina, formação rochosa da área. Por ser de grande profundidade, a Lagoa Azul é própria para mergulhos profissionais. As nossas belezas naturais, como trilhas, grutas, cachoeiras, paredões, são muito pouco divulgadas.
E por estarem todas em propriedades particulares, falta também uma conscientização dos proprietários da possibilidade que eles têm de sobreviverem também como uma ajuda de renda, né? Se eles pudessem explorar aqueles atrativos natural que eles têm no quintal da casa deles e que talvez por terem nascido lá e conhecerem aqui desde de infância, não sabem o valor que aquilo tem, comercialmente falando. O principal nosso aqui, além do turismo religioso, que é muito forte, é o Serra da Mesa. Que ele é formado para abastecer os lagos que existem abaixo dele. Ele oscila muito com relação ao nível, de acordo com a demanda de energia, né? Ele abaixa, às vezes mantém, fica bonito uma época, outra época não, mas ainda é o nosso principal atrativo, ainda é o Serra da Mesa, porque ele é um turismo permanente, né? Qualquer época do ano você chega no Serra da Mesa, tem turistas lá e sempre vem trazendo outros para conhecerem, e ele por si só se vende. Niquelândia é mais que natureza. A tradição, a fé e a cultura são parte viva do dia a dia da cidade. No próximo bloco, mergulharemos nas duas maiores manifestações religiosas da região, a Congada de Santa Efigênia e a Romaria de Muquem. Você vai conhecer histórias que unem tradição, fé e a força de um povo que carrega suas raízes com muito orgulho. Nos meses de julho e agosto, Niquelândia se transforma. Duas das maiores manifestações religiosas da região tomam conta da cidade: a Congada de Santa Efigênia e a Romaria de Muquem. Nós vamos pedir a Nossa Senhora nesta chegada majestosa que ela cuida de nós. A Congada de Santa Efigênia é uma das tradições mais antigas e importantes de Niquelândia, celebrada desde o século XVIII com danças, cantos e muita devoção à santa padroeira da cidade. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Efigênia, uma rainha negra, representa fé e resistência. A festividade começa com a Capina do Largo e inclui rituais como o levantamento do mastro, cortejos e procissões organizados por festeiros dedicados. O grupo de congadeiros de Niquelândia se destaca por incorporar influências indígenas, como os penachos de ema, presentes dados pelo povo avá-canoeiro. A celebração é passada entre as gerações e mantém viva as heranças e a religiosidade da comunidade. Porque foi meu avô, meu bisavô, meu pai, né? E agora eu e minha menina. Então já são 5 gerações. No dia 24 de junho tem a Capina do Largo. Aí o pessoal está com algum problema, vai lá a capina, pega aquele mato, põe no lugar que está doente, leva para dentro da igreja e põe nos pés de Santa Efigênia. E é curado, porque o meu pai foi curado. Meu pai foi curado. Quando nós pediu para Santa Efigênia que ele precisava fazer uma cirurgia. Aí ele fez os exames todinho, o médico falou assim, se eu querer fazer a cirurgia, faz, mas o senhor não precisa, o senhor não tem mais nada. Meu pai foi curado. Eu sou apaixonada, essa minha menina daqui. A outra está lá triste porque ela não pôde vir. É tradição de uma festa que a gente aprendeu a amar.
e a ter fé em Santa Efigênia. Eu comecei a dançar o Congo, a minha mãe, nós era muito pobre naquela época, a minha avó era pobre. Pobre não, humilde. Nesse tempo não tinha médico. Aí minha avó falou, Santa Efigênia vai ser seu médico. Aí pegou com Santa Efigênia. Se a minha mãe melhorar, sarar, não ficava com problema nenhum. O filho que ela estivesse esperando trazia o nome de Santana. E minha avó tem uns parentes por nome de João. Então é tradição de nome. Aí botou João Santana. Aí minha mãe falou, meu filho, enquanto você aguentar andar, você tem que dançar o Congo. É por isso que eu danço o Congo, pagando essa penitência. E pago com o maior orgulho, porque é da minha mãe, né? A maioria do povo que está dançando Congo está pagando um compromisso com Santa Efigênia. Você põe o nome lá na Irmandade. Esse ano, o ano que vem você chega e fala, estou aqui para dançar o Congo. Você dança seus 3 anos. Se você querer continuar, você fica. A maioria desse povo que você está vendo é isso aí. Vem, paga as promessas, gosta, aí fica. Quem é eu para falar, não, você vai embora. Não. Aí vem, eu quero que venha mais. Nós sem o povo, mas não é ninguém. Olha, eu não estou aqui conversando com vocês. É muito bom. O Congo mais velho do estado de Goiás é esse Congo nosso aqui, ó, de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Carmo. E outra coisa, as músicas não é nós que fazemos, não. Amanhã, se você me encontrar em qualquer canto, você mandar eu cantar uma música dessa pessoa, eu não sei, não está na minha mente. Agora eu vi especiais aqui, ó. Eu peguei o instrumento, a minha cabeça abre assim. É uma coisa que eu estou falando para vocês, que eu tenho certeza. Então tem mistério. Viva, oh viva, torna a revivar, viva Santa Efigênia, que viemos festejar. E no início de agosto ocorre a Romaria de Muquem, uma tradição que começou há mais de 200 anos. Todos os anos, milhares de fiéis caminham até o santuário de Nossa Senhora da Abadia, em um ato de fé e devoção. Então, a história da devoção a Nossa Senhora da Abadia, aqui nesta região do Muquem, começou lá pelos anos 1748, quando um senhor chamado Antônio Antunes de Carvalho, português, veio para essa região procurar ouro. E aqui ele foi bem sucedido e então fez um voto de ir à sua terra natal, norte de Portugal, e lá numa igreja chamada Abadia, ele adquiriu uma imagem de Nossa Senhora e veio para essa região e aqui depositou a imagem num oratório, numa capelinha dedicada a Santo Tomé, e a partir daí começaram as primeiras rezas, as primeiras festas, sempre celebrando nesse período do dia 15 de agosto. E com o passar dos anos, então, começou-se a Romaria de Nossa Senhora da Abadia. E nós estamos hoje no 4º santuário, que é esse edifício sagrado grande, que comporta umas 25 mil pessoas, e este edifício, então, é o local onde está fixada a imagem de Nossa Senhora da Abadia. Os romeiros chegam de diversas cidades, cada um com suas próprias motivações. Superando dificuldades e sacrifícios, eles chegam até Muquem para expressar a fé e a gratidão a Nossa Senhora da Abadia.
Para muitos, a Romaria representa mais do que uma jornada espiritual. É um legado familiar que atravessa gerações. Nunca falhei. Eu vinha, meu pai amava a barraca aí, nós vinha e nunca falhei. Por 50 anos, mais ou menos, meu mais velho meu tem 50. Eu cresci aqui no Muquem, vindo. Inclusive conheci meu marido aqui, nós dois morávamos na mesma cidade, conheceu aqui, né? Tem 35 anos de casado, sobre a minha filha. Né? Com 19 anos ela teve um problema de coração e a gente descobriu na nossa cidade, foi para Goiânia. Chegando lá, os médicos falaram que ela tinha que fazer uma cirurgia urgente. Eu fiquei apavorada. Aí fomos pedir à Nossa Senhora que se fosse para ser de bom, que ela providenciasse a cirurgia e que a gente vinha aqui nos pés de Nossa Senhora, né, eu e meu marido, e trazer ela para entregar para Nossa Senhora. E o próximo ano nós já minha filha já fez a cirurgia, está sarada, hoje já tem 34 anos, né, está curada, nunca mais teve problema. Aí logo em seguida teve a outra mais nova que teve nódulo na mama. Eu também pedi à Nossa Senhora que se ela curasse ela, todas as missas, porque eu assisto as missas dela, mas todas as missas do primeiro dia dela eu ia assistir, enquanto vida eu tiver, né? Eu vou assistir. Então, assim, fui criada vindo nessa romaria, nesse acampamento. Como são, acho que 79, 80 quilômetros, então são uns 3 dias, né? Então faz uns 2 a 3 acampamentos. Então eu fui criada com essa tradição, então a gente faz parte já da nossa vida. Então anualmente a gente vem e algumas vezes cumprir promessa, outras porque já faz parte da tradição mesmo. Então eu pedi a ela esse milagre, porque eu nunca conseguia passar, mas não era classificada a ponto de ser chamada dentro das vagas. E hoje eu sou concursada federal, sou da IBCE, trabalho na HUB em Brasília. Também sou concursada municipal no município de Colinas e estou aguardando convocação no GDF, que é o governo de Brasília. Então essa é a minha experiência de fé com ela. E se eu ficar um ano sem vir, parece que é o ano todo sem graça. É uma coisa muito emocionante, muito gratificante para todos nós, principalmente pela devoção que a gente tem por Nossa Senhora da Abadia do Muquem. É muito gratificante e a pessoa pensa que cavalgar de lá para cá é uma coisa muito fácil, muito tranquila, muito pelo contrário, é realmente uma penitência. Até porque a distância é muito longa e os animais, eles cansam, às vezes manca, às vezes ele não dá para terminar o percurso e a gente também dói o pescoço, dói o ombro, dói as pernas. É um sacrifício realmente, mas é muito importante e todos nós aqui hoje, acho que viemos mais por agradecer a graça recebida durante o ano. Durante os 10 dias de celebração, mais de 400 mil pessoas visitam o povoado, transformando o local em um importante centro de fé, cultura e festividades. Toda a estrutura montada para os visitantes, como lojas e apresentações culturais, gera empregos e aquece o comércio local. Olha, eu já tenho aproximadamente 15 anos que eu já frequento aqui, né? No comércio, e é um comércio muito bom, todos os anos é satisfatório. Eu mexo com artigo religioso e é muito bom. Ótimo para mim, faz diferença na renda, na vida, em tudo. Concluímos nossa jornada por Niquelândia, um refúgio de serenidade e diversidade cultural. As paisagens deslumbrantes e as tradições vibrantes nos revelam a alma desta terra. Que esta viagem desperte em você o desejo de explorar e celebrar os tesouros escondidos do nosso país. Até a próxima!